E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Como que alguém consegue perceber a diferença entre uma oscilação de humor de uma pessoa normal e de uma pessoa que tem bipolaridade? Em geral, essas oscilações de humor serão bem mais intensas do que você vai encontrar em alguém que não é bipolar. Então, por exemplo, quando eu estou falando de uma redução da necessidade do sono, todo mundo pode passar por uma fase onde que dorme um pouco menos, está trabalhando um pouco mais. Mas no caso do transtorno bipolar, é uma redução muito maior e mais intensa. Ou seja, a pessoa está dormindo 3, 4 horas por noite e continua trabalhando acelerado ou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Todo mundo pode gastar um pouco de dinheiro a mais, porém, durante uma fase de ativação do transtorno bipolar, a pessoa vai gastar intensamente o dinheiro de maneira impulsiva, de maneira irresponsável, como normalmente ela não faria. Além disso, o sintoma nunca vem desacompanhado. Em geral, se você vê alguém gastando muito dinheiro, isso não é suficiente para você falar que essa pessoa tem transtorno bipolar. Mas se você vê a pessoa gastando dinheiro, dormindo pouco, conversando muito aceleradamente, ela fala para você que está ou mais irritada ou mais eufórica, com humor mais expansivo, aí eu já tenho um conjunto de sintomas que vai me dizer que aquilo ali se trata de uma fase do transtorno bipolar. Então, a intensidade e o que é que está acompanhando aquela alteração de comportamento. Isso aí vai me dar dicas preciosas se é bipolaridade ou não. E é claro, eu tenho que olhar a história de vida dessa pessoa. Como que ela se comportava anteriormente, qual que era a personalidade dessa pessoa e por aí vai. E eu vou reconhecer os padrões através desse histórico prévio dela. Muda muito a personalidade de alguém? Você tinha falado que muda na época de mania, pelo menos ela parece que fica outra pessoa, né? E na época de depressão, assim? Pode alterar bastante, mas não é que altera a personalidade, é que a manifestação dos comportamentos, pensamentos da pessoa pode estar muito alterada. Então, em uma mania, a pessoa pode fazer coisas que não condizem com seus valores ou personalidade prévia. Você vê pessoas fazendo coisas absurdas, né? Por exemplo, tendo sexo em locais públicos com pessoas estranhas que nunca faria. Isso é um sintoma de ativação, ou seja, dessa fase de mania no transtorno bipolar. Todos os bipolares terão isso? Obviamente que não. Apenas 50% dos bipolares em fase de mania têm um aumento da libido. E para ter um aumento de libido tão alto, por assim dizer, que leva a pessoa a ter esse tipo de comportamento, de ter sexo em local público ou com pessoas desconhecidas, já é algo mais grave. Então, essa pessoa já vai estar provavelmente em uma mania, provavelmente chegando na psicose, ou seja, com delírios ou com alucinações. Existe isso? Existe a mania psicótica. 70% dessas fases de ativação de mania no transtorno bipolar possuem sintomas psicóticos juntos. 50% da mania, das pessoas que estão em fase de mania, têm sintomas psicóticos? Não, 50% das pessoas em mania têm elevação da libido. E 70% das pessoas em mania têm sintomas psicóticos. E aí vale a pena esclarecer o que é sintoma psicótico de verdade, né? Então, sintoma psicótico, eu posso alterar o meu pensamento. Então, eu posso ter delírio persecutório. Então, quando eu altero o pensamento, o nome disso é delírio. Então, delírio persecutório, tem alguém perseguindo. Eu posso ter delírio de autorreferência. Todo mundo está falando de mim, todo mundo está olhando para mim. E eu posso ter alguns tipos de delírios que são muito comuns na questão da bipolaridade. Delírio místico religioso. De repente, a pessoa fica fanática religiosamente, ou acha que está falando com Deus, ou acha que ele próprio é Jesus e pode curar todo mundo. Então, eu tenho um delírio místico religioso. Outro tipo de delírio que pode acontecer durante a mania é um delírio que se chama delírio de grandeza, que basicamente a pessoa vai pensar que é a mais rica do mundo, que é a mais bonita do mundo, que é a mais inteligente do mundo, vai ter uma grandiosidade, uma arrogância muito grande.
Mas veja que isso não é da personalidade da pessoa. Ela quebrou com a realidade, ela está psicótica, ela está delirante. Isso não é dela. Ela não é arrogante por si só. Ou a pessoa não sai por aí fazendo sexo na rua. Isso não é da personalidade da pessoa. É uma quebra da realidade, é um sintoma psicótico que ocorre principalmente devido a alterações neurobiológicas que ocorrem no transtorno bipolar. E aí a gente tem uma outra questão importante. Se eu estou falando que na bipolaridade pode haver sintomas psicóticos, isso quer dizer que psicose não é algo exclusivo da esquizofrenia. Quando você vê sintomas psicóticos, você tem que fazer um diagnóstico daquilo, o que é que seria a causa dos sintomas psicóticos. Porque quando a pessoa tem um delírio, tem uma alucinação, pode ser por conta de um tumor cerebral, pode ser por esquizofrenia, pode ser porque abusou de algum tipo de droga, pode ser por transtorno bipolar e por aí vai. Tem várias causas de transtorno de sintomas psicóticos. E outro tipo de psicose, alteração do pensamento e alteração da percepção. Aí, quando eu altero a minha percepção do mundo, eu dou o nome disso de alucinação. Então, se eu estou ouvindo vozes, eu alterei a percepção do mundo. É uma alucinação. E se eu estou ouvindo, é uma alucinação auditiva. Então, eu posso ter uma alucinação auditiva. E a gente tem 5, sentidos. Então, a gente vai ter 5 tipos de alucinações. A alucinação auditiva, a alucinação visual, então eu vejo vultos e, em geral, ao contrário do que aparece nos filmes, a pessoa não está vendo assim igual eu estou te vendo, Em geral, a pessoa vê meio desfocado, como um vulto que passa. Esses são o tipo de alucinações mais comuns, as de alucinações visuais. Eu posso ter uma alucinação olfativa, onde que a pessoa sente cheiro de podre, sente um cheiro ruim, que as outras pessoas ao redor dela não estão sentindo. Eu posso ter uma alucinação sinestésica, que a gente chama. A pessoa pode ficar sentindo formigamento no corpo, ela pode ficar sentindo um comichão, por exemplo, e não se sabe qual que é o motivo daquilo, não tem uma razão biológica para aquilo. Então, esse é outro tipo de alucinação. Todos esses são sintomas psicóticos que podem ocorrer nas mais diversas. Todos esses são sintomas psicóticos que podem ocorrer nos mais diversos transtornos mentais. Como, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar e o uso de substâncias, por exemplo. Dá para alguém ter o transtorno bipolar e ter TDAH, por exemplo, ou ser bipolar e é muito diferente, mas ser um psicopata, dá pra, a bipolaridade ela tá inclusa às vezes com algo a mais, assim? A gente costuma dizer que na bipolaridade ter algo a mais é regra e não exceção. Mas aqui a gente vai precisar fazer um adendo, e é bem interessante que a gente faça isso, que é o quê? Vão existir falsas comorbidades e comorbidades verdadeiras. Como assim? Primeiro, o que é comorbidade? É o que você terminou de falar. A pessoa tem bipolaridade mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente chama de comorbidade. Por exemplo, se ela tem bipolaridade e déficit de atenção e hiperatividade. Então, esse déficit de atenção e hiperatividade é uma comorbidade. Mas aí ele veio da bipolaridade? Aí é que a questão pega. Porque, olha só, o TDAH e o transtorno bipolar é um caso clássico de confusão e que muitas vezes pode gerar essa falsa comorbidade. Basicamente é o quê? Os sintomas de TDAH, por exemplo, desconcentração, impulsividade e hiperatividade, podem se manifestar classicamente durante uma fase de hipomania e mania da bipolaridade. Então você olha a pessoa naquela fase de mania e ela parece que tem um TDAH hiperativo ou de apresentação mista. E aí você fica achando que aquilo ali é TDAH. Mas quando você estabiliza o humor da pessoa, o TDAH desaparece. Mas como assim? Cadê o TDAH que estava aqui? Era uma falsa comorbidade. Só que pode acontecer de você estabilizar esse humor e os sintomas de TDAH ainda continuarem. Então isso é uma verdadeira comorbidade, porque existe, é possível ter bipolaridade e TDAH ao mesmo tempo. Só que antes de eu dar esse diagnóstico, eu preciso de uma coisa e uma coisa só, e esse é o grande problema que
não é tratado corretamente. A prioridade é, primeiro, você estabiliza o humor do transtorno bipolar. Depois você vê o que sobra. Primeiro estabiliza o humor do transtorno bipolar e é aí que você vê o que sobra. Porque o contrário não funciona. Você precisa estabilizar o humor, acabar com todos os sintomas da fase de mania ou de depressão, e aí sim que você vai analisar se existe verdadeiramente o TDAH. Aí que você vai analisar se existe verdadeiramente um transtorno obsessivo compulsivo. E aí que você vai analisar se verdadeiramente aquela pessoa é dependente de álcool ou o que ela estava fazendo era jogando o álcool por cima daquele sofrimento, daquela aflição, na tentativa de aliviar uma depressão mista, por exemplo. Algo super comum de acontecer. E essa é a diferença entre falsa comorbidade, desaparece quando eu estabilizo o humor do bipolar, e uma verdadeira comorbidade, não desaparece apesar do humor já estar estabilizado. A prioridade é tratar a bipolaridade primeiro. Isso acontece com frequência. Quando você trata o transtorno bipolar, essas comorbidades aparecem.